Durante essa semana, um assunto repercutiu muito nas redes sociais, no YouTube, Twitter, que é o caso da menina Bel, do canal Bel para Meninas. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai fazer uma análise sobre aspectos do narcisismo utilizando teorias da psicanálise de Lacan e Freud, que falam sobre o narcisismo, levantando aspectos pensando se essa mãe pode ou não ser narcisista. Fica até o final do vídeo porque a gente vai falar sobre as consequências na vida da Bel, do que pode acontecer no futuro dela, tá? Meu nome é João Vitor Leduino e esse é o canal Notoriamente. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de deixar o seu like agora, porque talvez você pode esquecer de deixar. Então se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e compartilhe com seus amigos. Tá, eu queria deixar bem claro que nesse vídeo a gente não vai estar afirmando nada, tá? Ao contrário do que o canal do Vitor Santos, o Metaforando, faz, eu não estou afirmando com certeza as coisas, porque é muito difícil você afirmar algo com certeza na questão psicológica, porque a gente não conhece a história de vida inteira da Fran, da mãe, da Bel, a gente não conhece a história de vida inteira da Bel, então não dá pra gente traçar um perfil psicológico e afirmar com certeza o que a gente tá falando, tá? Então são suposições baseadas em teorias científicas, sim, baseadas em teorias de psicólogos e psicanalistas que falaram sobre isso, mas não dá para afirmar com certeza nada na questão de psicologia. A não ser alguns aspectos como consequências, e a gente vai considerar que todas as afirmações são reais, tá? Supondo que ela seja, o que aconteceria? É isso. Lembrando que a gente está no Maio Laranja. O que é o Maio Laranja? É um mês que a gente se preocupa com a violência infantil, com a exploração infantil, que tem acontecido muito dentro de casa, violência sexual, violência psicológica. Então, exploração infantil também é crime. Então, gente, vamos passar esse vídeo, vamos tentar se preocupar com as nossas crianças, que elas não conseguem se defender. A gente tá aqui pra isso. Cara, o narcisismo é uma coisa que todo mundo tem, em algum nível. Então, não é alguém que é narcisista, que é aquela pessoa que ela só pensa nela. Não, aí já é um transtorno. O transtorno narcisista que é algo mais grave e mais sério. Mas o narcisismo em si, o conceito, ele é um conceito fundamental da nossa psique. E caso fosse possível extirpar essa instância narcisista de todo mundo, certamente o nosso eu ruiria. Então a gente não conseguiria sobreviver, a gente não conseguiria viver, porque o narcisismo faz você pensar em você, faz você se amar do jeito que você é, entre outras coisas. Ele faz parte de uma das instâncias do eu. Então é um conceito, um autoconceito. O narcisismo, ele vem da mitologia grega, onde Narciso, ele estava à beira de um lago e ele viu seu reflexo e ele achou aquilo muito belo, ele se apaixonou e ele desejou aquele reflexo. Se desejou, a imagem dele, a sua própria imagem, era muito bonita aos seus olhos e não tinha defeitos. Com isso ele ficou surdo para tudo que estava acontecendo ao redor dele, e aquele lago, aquela imagem o consumiu, o devorou. E essa é a mitologia, e daí que vem o narcisismo. Narcisismo foi um conceito implantado por Freud, depois foi discutido bastante por outros psicanalistas também. O narcisismo é um ato psíquico responsável pela formação do eu. Não é só o narcisismo que é responsável por essa formação do eu, mas ele é um dos principais. E isso acontece durante a infância, então durante o desenvolvimento da pessoa, da criança, o eu ele vai sendo construído. Quando a criança nasce, ela não tem a noção do que ela é, ela não tem noção do que ela está fazendo ali, obviamente. Então, com o passar do tempo, esse eu ele vai sendo construído. E o narcisismo é responsável por isso, pelo autoconceito. E esse narcisismo tem a ver com o amor à imagem, um amor ao objeto. E esse objeto pode ser o eu também. A questão aqui do narcisismo é que o grande problema é quando você ama esse outro em sua totalidade. E quando eu falo de outro, não estou falando só de outra pessoa. Esse outro pode ser eu mesmo. Então, quando eu amo a mim mesmo em minha totalidade, significa que eu não tenho defeitos e por isso eu preciso ser adorado pela grandiosidade que eu sou. Isso já é um narcisismo mais patológico, um narcisismo mais sério e grave. Lacan ele fala de 3 tempos em relação ao narcisismo e na identificação da imagem. Um deles, o primeiro tempo, é quando o indivíduo ele enxerga a sua imagem no espelho, o reflexo dele, e ele acredita que aquela imagem, aquele reflexo seja um outro ser.
O segundo tempo, que é um pouco mais interessante, é a relação de quem está olhando e quem está sendo olhado. É a mesma coisa do primeiro tempo, né? Essa relação de quem olha, quem está sendo olhado, quem fala, quem está falando e quem está sendo ouvido. Isso aqui tem relação, a gente já pode começar a falar do caso específico da Fran, que é quem ela tá menosprezando ali em algumas partes de alguns vídeos, né? Quem ela tá criticando? É a filha dela? Ou talvez ela esteja se criticando utilizando a filha dela. Então, será que ela não olha para a filha e vê um reflexo dela mesma ou algo desse tipo? Porque a gente não sabe como foi o desenvolvimento da vida dela. Então, coisas que podem ter acontecido na infância podem sim acarretar um narcisismo um pouco mais forte e fazer com que ela projete na filha aquilo que ela é, critique as coisas que tem na filha dela, que ela na verdade está se criticando, entende? Então essa relação entre o eu e o outro, essa confusão que tem no segundo tempo do narcisismo. E o terceiro tempo é quando o eu, ele surge na infância em reconhecimento da simbolização do outro em mim. Então também se relaciona com isso que eu acabei de falar. O eu, ele vai estar se relacionando com o outro, e o outro é eu. Então eu projeto no outro aquilo que tem em mim, eu odeio no outro aquilo que tem em mim, eu amo no outro aquilo que tem em mim. Então essa relação entre o outro e o eu, quando o outro pode ser eu também. É uma teoria um pouco mais complicada para quem nunca ouviu falar de inconsciente, quem nunca ouviu falar de psicanálise. Bom, e aí a gente falando sobre narcisismo, isso pode gerar duas coisas. Uma delas é o eu ideal, que é aquele eu que eu quero ser. E esse eu, ele nunca é alcançado. Ele é inalcançável, ele sempre está à frente. Então, eu sempre quero ser algo e eu nunca vou conseguir ser exatamente aquilo. Sempre que eu vou me aproximando do eu ideal, o eu ideal se afasta de mim. Assim, eu sempre continuo tentando ser alguém que eu quero ser, me realizar. Um outro subproduto é o ideal de eu, que é uma instância em que a gente se identifica para poder conseguir desejar algo. Ou seja, eu me torno igual ao meu pai para desejar alguém igual à minha mãe. Eu me torno igual à minha mãe para conseguir ter alguém igual ao meu pai. Então eu me torno algo para conseguir um outro algo, para conseguir desejar uma outra coisa. Isso também está relacionado à questão da infância. Como será que a Fran foi criada? A gente não sabe. Não é porque ela é formada em psicologia que ela é isenta de qualquer tipo de transtorno, ou não que seja um transtorno, mas qualquer tipo de dificuldade emocional pode ter de se descuidar e não estar percebendo que ela pode estar causando à filha dela. A gente não sabe como foi a vida dela, a história de vida dela. Talvez o problema dela nem seja o narcisismo exagerado, a gente não sabe, são só suposições. A questão, agora mais específica da Bel, é que a gente vê um pouco de exploração no sentido de que não parece que a Bel quer fazer tudo o que ela faz. Muitas vezes, em alguns vídeos, a gente vê que a Bel quer fazer uma outra coisa, como tem um exemplo da mochila, aquele desafio que ela fez tomando shake. Eu não vou deixar imagens aqui porque se trata de uma menor de idade, todo mundo sabe o que aconteceu. Tem a questão um pouco da irresponsabilidade da mãe, né, aquele vídeo que tem dela na praia, e a mãe sempre tirando sarro, sempre rindo, muito criticando demais a Bel, né, tem umas críticas pesadas que você vê que afetam a Bel. Não é que ela dá risada daquilo. Tanto é que o Vitor Santos, ele falou muito bem, né, da teoria do Paul Ekman, e ele descreve, não é um sorriso que bate com um sorriso genuíno, não é um sorriso natural, é aquele sorriso forçado, congelado, que permanece por muito tempo pra tentar mostrar que você está feliz. Mas não é isso que parece, muitas vezes aparece medo, vergonha, e quando aparece a vergonha, parece que a mãe reforça aquela vergonha, a Fran critica aquilo. Então tudo isso pode ser indícios de um comportamento narcisista, sim. Uma outra questão que o Vitor Santos fala é do Filho de Ouro, que ela elogia a Nina, que é a filha mais nova, e critica a Bel. Então a gente não sabe se ela se identifica com a Nina, porque ela era parecida com a Nina quando ela era criança, talvez, isso é uma suposição, ou talvez ela se identifica com a Bel, e quando criança ela também foi criticada, e por isso ela aprendeu a ser assim. Então, são suposições da psicologia que ficam aí para refletir. O que aconteceu? Uma outra questão é uma conhecida da Bel, né, da família deles, que é a menina responsável pelo canal Vicky Vlogs. Ela conta a história que ela conhece uma menina que era amiga delas e que a mãe controlava as amizades. Então você vê um controle muito grande. E o narcisista, ele tem esse controle porque ele quer ser o centro das atenções.
ele quer chamar atenção, as pessoas que estão ao redor dele têm que o enaltecer. O narcisista, ele tem que ser adorado o tempo todo, porque ele é perfeito, ele é muito bom. Tanto é que a gente vê em alguns momentos a Fran pegando, né, o protagonismo do canal mesmo, da Bel. Muitas vezes ela quer fazer coisas que a Bel faz, infantilizadas. Ela não deixa a Bel crescer porque muita gente tá falando, né, que ela tá se aproveitando disso porque o canal, ele faz sucesso com o público infantil, então ela não quer que a Bel cresça. Isso também é um controle muito exagerado que é prejudicial, não é saudável para uma criança que está em desenvolvimento, sabe? Essas coisas devem ser investigadas porque a gente não sabe o que pode causar na Bel daqui a um tempo. E o que está causando nela agora. A mãe narcisista, ela ama o filho de uma forma muito prejudicial, sabe? Em nenhum momento a gente está falando que ela faz isso pra fazer a filha sofrer ou porque ela não ama a filha. O narcisista, a pessoa que ela tá passando por isso, ela acha que ela tá certa. Então, pra Fran, ela tá fazendo coisas boas. Ela não tá fazendo nada disso. É por isso que ela se defende quando ela vai a público. Não é como se ela tivesse a consciência de que talvez ela esteja sendo cruel em alguns níveis. Não, pra ela tá tudo certo. Esse é o grande problema. E esse amor, ele pode dificultar o processo de formação da identidade do filho, sabe? Ele pode desenvolver algumas coisas pro futuro da Bel. Uma mãe narcisista, ela pode apresentar sentimentos e comportamentos de inveja, crítica, falta de empatia, arrogância, falta de humildade em aprender com os filhos. E ela pode se sentir incomodada com o sucesso dos outros. Então fica aí, né? A Fran, ela criou um canal pra ela depois que a filha começou a fazer muito sucesso. Não sei, pode ser inveja, pode ser se incomodar pelo sucesso, sabe, da outra pessoa. São suposições, gente, não tô afirmando nada, tá? São só pra gente pensar no que pode ser, no que não pode ser. Talvez eu esteja falando coisas que não tem a ver, não tem nada a ver no final das contas. São só suposições que a gente tá fazendo. Tá, mas o que isso pode causar na filha? O Metaforando, ele falou, né, que ele teme que isso desenvolva um transtorno de ansiedade na filha. O transtorno de ansiedade, sim, é uma coisa bem preocupante que pode acontecer, mas antes disso, algumas coisas podem acontecer como insegurança, baixa autoestima da Bel, dificuldade em confiar nos outros e em si mesma, uma autoimagem muito distorcida, né? Porque a mãe, que é a principal figura de afeto, critica, na frente de 7 milhões de pessoas ela critica, ela fala mal, ela não deixa a filha ter as próprias vontades, escolhas. Então isso pode trazer um sofrimento psíquico muito grande até se tornar uma ansiedade ou até mesmo uma depressão no futuro. Então é preocupante sim por causa disso. Não que vá acontecer, sabe? Mas são fatores de risco. São fatores de risco que causam esse tipo de sofrimento e que podem sim chegar a uma depressão, uma ansiedade. Para isso que tem psicólogos que investigam o caso, que fazem uma anamnese com a família toda, que vão falar com a Bel. É uma coisa muito delicada, mas que é um trabalho que deve ser feito. E isso serve para outras mães também que estão em processo de adaptação com filhos que estão na pré-adolescência. Tomar cuidado, sabe? Respeitar o espaço do filho e controlar o que ele não consegue controlar. Elogiar, incentivar. Tem até um vídeo da Bel chegando da prova que ela demorou pra fazer, ela tava chorando. E a Fran, ela tem uma fala que me incomodou. Porque ela fala assim, gente, não sejam igual a Bel, viu? Não é só porque você demorou que foi ruim. Às vezes você demora, mas você vai bem, sabe? Ao invés de você incentivar, de você elogiar a filha, que ela se preocupou porque ela tava demorando muito e tava deixando os pais esperando, não. Ela inverte os valores e critica a filha por isso. E ela usa a filha como um exemplo, um mau exemplo. Tipo assim, não sejam igual a Bel. Eu espero que tudo dê certo no caso Bel e que seja resolvido da melhor forma possível. Eu sei que os pais já entraram com ações, chamaram os advogados, o Conselho Tutelar está envolvido, o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para isso. Exploração infantil é muito problemática. Vou deixar o link dos canais que eu citei na descrição e os vídeos deles, tá bom? Muito obrigado, gente, mais uma vez, e até mais.